Ok, que a graça nosso Deus esteja em nossos corações hoje à noite, amém? É um prazer e um privilégio nós estarmos aqui para podermos, aliás, aprender mais um pouco da palavra do nosso Deus. Eu espero que todos que adentraram ou adentrarem aqui venham realmente com o intuito do aprendizado, né? Geralmente eu pergunto à minha igreja e para onde eu vou também eu pergunto. Os irmãos têm lido as Escrituras, não precisam me dizer, mas precisam ler as Escrituras. Tem muito crente que não lê, irmãos. Infelizmente, isso é a verdade. Tem muitos crentes que não leem as Escrituras. Eles pegam nas Escrituras, quando eles vêm à igreja, e uma boa parte deles ainda ficam com a Bíblia fechada, enquanto o pastor está pregando. Não é verdade ou não? Talvez hoje aqui alguém não leu as Escrituras. Talvez. Sendo um crente. Então, geralmente eu pergunto à minha igreja, vocês têm lido as Escrituras? Leiam a palavra do Senhor. Leiam as Escrituras para aprender do Senhor. Não palavra minha, mas palavra de um pastor, e eu concordei com ele em parte, mas ele disse que a pior geração de crente que tem existido é nessa época. Os crentes que têm se levantado em nossas igrejas, a maioria das vezes nós olhamos para eles e a gente pergunta para si mesmo, até quando isso aí vai? Será que vai durar 1 ano, ou 2 ou 3? Que era completamente diferente de alguns anos, eu digo assim, uns 20 anos ou 30 anos, quando alguém se convertia, estava carimbado lá, esse vai realmente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou até o Senhor nos chamar. Hoje tem sido tão difícil isso. A gente olha para um crente que se converte e com pouco tempo a gente já percebe um desvio espiritual tão grande que a gente fica dizendo, será que vai chegar até o final realmente, até Cristo voltar ou até Cristo chamar? Então, essa geração que tem se levantado em nossas igrejas tem sido uma geração difícil e duvidosa em relação a permanecer. Quanto à salvação não posso falar, mas quanto a permanecer, há uma dúvida muito grande na vida de muitos deles. Irmãos, o assunto que eu quero trazer hoje à noite é concernente à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu não quero apenas aplicar o ensino que as Escrituras fazem da doutrina. Eu prefiro ir muito mais para a prática, né? Por quê? Porque todos nós sabemos que Cristo vai voltar. Todos nós sabemos. Mas até Cristo voltar, ou Ele nos chamar, por meio da morte física, o que é que nós vamos fazer? Parece que muitos crentes estão vivendo assim, como pescadores. Vai para a beira da lagoa, joga um anzol e fica sentado esperando. Tem muitos crentes desse jeito. E, na verdade, não é para viver assim. Então, o meu propósito hoje à noite é não só apresentar a importância do ensino da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas mostrar que enquanto Cristo não volta, nós precisamos viver esse evangelho como verdadeiros filhos de Deus. Não como alguém que aceitou Jesus Cristo e vive a vida cristã aleatoriamente. E assim eu digo para vocês que não só os crentes, até mesmo nós, como pastores, se nós não tivermos cuidado, também nós iremos viver desse jeito. Nós iremos viver como se realmente Cristo não fosse voltar e vamos viver a vida como a música daquele homem que diz aí, né? Deixa a vida me levar. Leva a vida eu. E é assim que muitos crentes têm vivido. Então, por esta razão é que essa geração que tem se levantado em nossas igrejas tem sido uma geração muito fraca. E eu posso apresentar várias coisas, né, dentro dela. Primeiro que há uma família, às vezes, esfacelada, onde o pai realmente não é crente, e a mãe é crente, e às vezes a mãe não assume o papel de Eunice Lloyd, então se torna mais difícil. Hoje, de madrugada, eu estava pensando, muitos crentes em nossas igrejas, irmãos, que são filhos de crentes, eles não são tão firmes. Estou falando generalizado, não estou falando dos irmãos aqui, nem de nossas igrejas. Eles não são tão firmes.
Por que não são firmes? E às vezes, muitos deles, chegam a uma certa idade e não quer saber mais do Evangelho. E isso é filho de pastor, isso é filho de diácono, isso é filho dos próprios crentes na igreja. Eles debandam. E aí, quando a gente olha para uma situação dessa, a gente pode perceber que houve uma estrutura de má formação pelo fato de que o pai, ele não assumiu o texto de Deuteronômio, capítulo 6, quando nos ensina que ele deveria apresentar-se a si mesmo com o ensino e depois passar para os filhos, e depois dos filhos de seus filhos, e tomar para si a palavra de Deus e colocar na sua casa, de forma que ela será o centro para todas as evidências ou qualquer situação que possa existir. Então, quando a gente olha para essa geração, a gente percebe essas coisas. Então, hoje à noite eu não quero apenas apresentar o ensino da volta de Cristo, mas especialmente eu quero apresentar o que nós devemos fazer enquanto Cristo não volta. São 20 para as 9, eu tenho até que horas? 20 para as 9, eu tenho até que horas? Vocês não vão para nenhum canto hoje não, vão? Depois daqui? Então tá bom. Então agradeço. Então, essa é a razão pela qual nós podemos perceber, não estou dizendo só eu, mas a maioria dos pastores que aqui se encontram, eu creio que talvez a maioria deles concordam comigo que essa geração tem sido uma geração muito fraca. Pelo fato dessas evidências que acontecem em nossas casas e também em muitas igrejas em que realmente a palavra não é o centro. Então, hoje o nosso tema é a volta de Cristo, e certamente não vou apresentar nem a primeira nem a segunda fase como deveria, mas quero apresentar a volta dele e o que nós devemos fazer enquanto ele não chega. Então, o meu primeiro ponto hoje à noite é a importância do ensino. E eu quero mostrar para vocês que esse ensino, irmãos, ele tem uma proeminência muito grande nas Escrituras. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Inclusive no Novo Testamento, amados irmãos, há mais de 300 vezes citações acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E parece que nós lemos as Escrituras e não atentamos para o ensino que a própria Bíblia nos mostra em relação a isso, e às vezes nós lemos passando por cima e não conseguimos visualizar que realmente a Bíblia está exaltando essa doutrina ou esse ensino, e nós passamos despercebidos por esse ensino e não conseguimos viver como se realmente tivéssemos lido, olha, Cristo vai voltar, e aí? O que é que nós temos de fazer? E nós encontramos então essas gerações que não conhecem as Escrituras e vivem a vida como se Cristo realmente não fosse voltar. Mas a Bíblia exalta, irmãos, esse ensino. Tanto no Novo Testamento, como também o inverso. Tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Quantas citações nós não temos no Velho Testamento acerca da volta de Cristo? Tanto da primeira fase como da segunda fase, que se der tempo a gente trata dessas duas coisas. Tanto no Velho Testamento como no Novo. E no Novo, como eu acabei de dizer, há muitos textos, irmãos, e a gente não vai ler, vou apenas citar por cada momento. Mas, por exemplo, no Velho Testamento, eu tenho aqui 5 textos, mas eu quero pelo menos falar um para vocês depois olharem em casa, como no caso de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2, que trata dessa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, eu não tenho dúvida que mais tarde eu quero tocar num ponto, isso deve ser um incentivo muito grande, irmãos, não só a convicção de que ele vai voltar, mas a convicção de que eu preciso esperar ele, conforme as Escrituras têm dito para cada um de nós. Tem nos mostrado como é que a gente tem que fazer. Então, amados, hoje à noite eu quero mostrar isso. Então, não só no Velho Testamento, como Daniel 7, Zacarias 14, Malaquias 3, no Novo Testamento tem um texto que é bastante conhecido, que é Mateus capítulo 24, versículo 25 a 30, que trata disso. Sobre a volta dele. E, na verdade, nós vivemos como povo do Velho Testamento, especificamente do capítulo 6 de Gênesis. Quando Deus disse que pela primeira vez que ele abriria as portas e haveria chuvas copiosas, ele iria destruir aquele povo através das águas. Eles creram? Não.
Da mesma forma hoje. Nós temos pregado para as pessoas, especialmente o descrente, ele não acredita, e ainda os crentes também, mesmo acreditando, não vivem como se ele fosse voltar. Frase de Hélio Vidal de Freitas, que já foi promovida aos céus, que nós devemos viver a vida como se Cristo fosse voltar daqui a um segundo. Mas não é assim que nós vivemos. Não é assim que nós procedemos como cristãos. Independente de ser pastor, missionário, ou diácono, ou homem, ou mulher, ou criança. Como um crente, nós precisamos viver aquilo que a Bíblia diz. Então, quando nós olhamos para os textos, tanto do Velho como do Novo Testamento, ele tem mostrado, e voltando ao que eu disse sobre Noé, as pessoas não acreditavam. Agora, por que razão não acreditavam? Até aquele momento, meu amado irmão, nunca havia caído uma gota d'água só do céu. Agora aparece alguém dizendo que vai chover. Quem vai acreditar? Até aquele momento, nunca havia caído uma gota só de água do céu. Agora aparece alguém dizendo que vai chover. Que Deus vai abrir a janela do céu e vai cair copiosas chuvas. E os irmãos sabem qual a razão, né? A razão, como diz o próprio texto de Gênesis capítulo 6, que a multiplicação do pecado era tão grande que a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, e ali a palavra é tristeza, por ter feito perfeito, e o homem agora estava o quê? Corrompido. Mas ainda tem uma mensagem muito forte para a gente. Porque em meio a um mundo como aquele, mas a Bíblia diz em capítulo 6, versículo 9, que havia um homem que andava com Deus, que no caso era Noé. A Bíblia diz que ele era um homem reto, justo, temente, que se desviava do mal e andava com o Senhor. Ou seja, uma mensagem de graça. Mesmo que as pessoas não acreditassem, mas ele andava com Cristo, com Deus. Mesmo que os descrentes não acreditem, mas nós cremos que Cristo vai voltar. Então nós devemos andar conforme ele diz. Conforme ele declara na sua palavra. Mas infelizmente pai, mãe, filhos, diáconos, pastores têm vivido uma vida cristã como se Cristo não fosse voltar, embora crendo, embora acreditando. E naquela ocasião foi o que aconteceu. E hoje nós pregamos acerca da volta de Cristo. Nós acreditamos, cremos, mas vivemos como se ele fosse voltar realmente? Ou vivemos a vida como realmente não tivéssemos essa convicção? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, já foi lido o texto pelo pastor Pedro, eu tenho muitos textos, eu não vou me deter apenas em um texto, porque não é uma mensagem expositiva, por causa do assunto. Não seria só o texto lá. Mas nós encontramos essa proeminência, essa exaltação da volta de Cristo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Agora, tem um livro que eu gosto muito no Novo Testamento, não só o primeiro como o segundo, e foi isso que o pastor Pedro leu, que trata especificamente da volta de Cristo. E eu gosto muito, e é ali onde eu quero tirar os princípios para nós, como salvo em Jesus Cristo. Porque se realmente nós estamos esperando Jesus Cristo, a sua volta, então nós devemos viver como ele realmente tem dito na sua palavra. Agora abram as suas Bíblias para 1 Tessalonicenses, para mostrar aos amados irmãos que este livro trata especificamente da volta de Cristo. E como crente em Cristo Jesus, nós devemos viver como verdadeiros filhos de Deus. Não como se não fosse. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, não vou usar o texto todo, é impossível a gente fazer isso. Mas nesse texto aqui, Paulo, através da ação de graça, da sua oração, no final desse texto ele vai falar sobre a volta de Cristo. Aí veja aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, nós temos nesse texto, através da oração do apóstolo Paulo, da oração de ação de graça, mostrando que aqueles irmãos haviam verdadeiramente se convertido. Agora, o que eles deveriam fazer? Ficar como um pescador na beira da lagoa, joga a linha, fica sentado lá, pega no sono, amarra a linha no dedo do pé. Quando o peixe puxar, você vai se levantar para pegar a vara? Não. Os irmãos percebem que nesse texto aqui,
Paulo está falando da volta de Cristo, mas ele fala que enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, o que nós temos que fazer? Servi-lo. Amados, é o que ele está dizendo aqui. Nós sabemos, nós temos a convicção de que Cristo vai voltar, porque é certo, eu vou entrar nesse tema ainda mais tarde. Mas enquanto Cristo não volta, a nossa tarefa como seus filhos é servi-lo. E não viver uma vida cristã, irmãos, descompromissada com Deus. Não viver a vida cristã como se isso não fosse verdade. Paulo está dizendo, olha, vocês se converteram para servi-lo. Até que ele volte, vocês devem viver desta forma. Interessante, né? Servir, amados irmãos, é algo que não está na vida de muitos crentes. Interessante. Uma vez, Jota, pregando em São Paulo, numa de suas mensagens, Jota já faleceu, né? Ele disse que na igreja dele, ele tinha 10 pessoas no seu celular que, na hora que ele precisasse, ele iria ligar para essas 10 pessoas. E na sua mensagem ele disse, e eu sei que nem todos iriam, naquele momento, chamar a minha atenção no sentido do meu chamado a ele. E é interessante que ele falando sobre isso, dentro da igreja é do mesmo jeito. Nós que somos pastores, ou até mesmo você que sabe que está mais imbuído dentro da igreja, quando diz assim, vamos fazer algo, quantos aparecem? É feita uma música de um cara que eu vi recentemente, né? No final da festa, você diz para os amigos, eu preciso de dinheiro. Ele disse, o primeiro que chegar, esse é que é seu amigo. Mas o que eu quero mostrar é que nós precisamos, irmãos, enquanto Cristo não volta, servi-lo. Nós estamos fazendo isso. Cristo vai voltar. E de um modo geral, nós não servimos a Ele. Nós não somos servos como deveríamos ser servo dEle. E quando nós olhamos para a palavra servo, que nós encontramos nas Escrituras, é a palavra escravo. E aqui Paulo dizendo, eu dou graças ao meu Deus por vocês. E no final do texto ele diz, vocês se converteram, então se vocês se converteram, enquanto ele não volta, sirvam a ele. É interessante que quando nós olhamos para o Deuteronômio capítulo 4, 6 e também capítulo 10, ele vai dizer, o que é que o Senhor requer de Israel? Se referindo aos judeus. Que o ames, que tema, que sirva e que ande. Em Josué capítulo 24. Em Josué capítulo 24, os judeus só sendo muito amor. Como diz João capítulo 13, versículo 1. Ele nos amou até o fim. No sentido de Cristo ter morrido por nós. Mas desde que Deus tirou aquele povo do Egito, você não vê um momento só de trégua em relação aos judeus cometendo pecado e mais pecados diante de Deus. E isso aleatoriamente. Estava lendo hoje. E os irmãos sabem que Deus levou o povo ao cativeiro por causa dos seus pecados, das transgressões. Então, quando Deus levou aquele povo para lá, Josué teve que, no capítulo 4, dizer assim, olha, ei, para aí. Todo mundo está aqui reunido, tá? Então vocês precisam entender uma coisa. A quem vocês querem servir? Se aos deuses, os amorreus, e cita outros deuses lá, ou, e aí tem aquela frase famosa que a gente tem talvez em nossa casa e nosso quadro, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí de domingo culto, mas tem aniversário de fulano de tal. Aí eu pego a minha família e a gente vai para o aniversário. Ao invés de servir o Senhor na igreja. É assim ou não é? Parece que hoje, se eu tiver uma coisa melhor do que um culto, eu vou. O culto eu deixo para depois. E naquela ocasião, de Josué capítulo 24, ele estava dizendo, vocês precisam decidir se vocês querem servir a Deus. E isso trata no versículo 14, não é nem no 15. No 15 ele chama a responsabilidade que eles precisavam decidir. E ele diz, vocês devem servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. E aqui Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês aguardam Ele, sirvam. Tornem-se servos. Tornem-se escravos de Deus.
independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, sejam escravos do Senhor. Os irmãos estão esperando realmente Cristo? Não preciso me dizer, eu creio que os irmãos estão esperando, mas estão vivendo como servos, porque é isso que ele está dizendo nesse texto. E mais uma vez, aqui no próprio texto, lendo aos amados irmãos para fixar na mente, versículo 9, pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira o quê? Vindoura. Cristo vai voltar. Amém? Mas enquanto Cristo não volta, sejam escravos deles. Escravos dele. E se possível, aquele escravo que o próprio apóstolo Paulo deu para como ele, né? Porque o texto lá de 1 Coríntios é um escravo menor do que outro escravo. Para os irmãos terem ideia, aquele escravo que estava no mesmo navio, daquele navio de remo, que chama, o nome vocês conhecem, e tinha alguém dando o quê? O ritmo. E os outros, Paulo está dizendo, eu não sou aquele que estou dando o ritmo, não, eu sou aquele que está remando. Era mais baixo do que o que estava dando o ritmo. E os dois eram escravos. Sejamos escravos de Cristo, irmãos. Cristo não voltou ainda, mas ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, sejamos escravos dele. Para servi-lo até o fim. Para dizer como o apóstolo Paulo, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu estou servindo. Para dizer como o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, versículo 24, não tem a minha vida por preciosa, mas contanto que complete o ministério e a carreira que recebi de quem? Do Senhor. Não importa o que você seja, mas que sirva, mas que seja servo do Senhor, seja um escravo dele enquanto ele não volta, enquanto ele não vem nos buscar. Ainda nesse mesmo livro, sabendo que a importância desse ensino e também a prática dele é muito importante para o nosso viver, ainda no capítulo 2, aqui no mesmo livro, nós encontramos outra coisa também muito importante. Sabemos que Cristo vai voltar. E aqui no capítulo 2, você tem aí versículo 17 a versículo 20, algo interessante, quando diz assim, 17 e 20, olha aí. Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Ou seja, aqui Paulo está falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero mostrar aqui, amados irmãos, é que o apóstolo Paulo, enquanto estava também aguardando a volta do Senhor, ele tinha interesse pelo outro. Ele se interessava pelo outro. Olha, se eu sou escravo de Cristo, se eu estou aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui, mas Paulo estava tendo interesse em saber como a igreja estava passando. Isso não só aqui, viu? Se você ler Filipenses capítulo 2, amados irmãos, eu gosto muito daquele texto, porque nós temos ali quatro exemplos. Nós temos o exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. E naquela ocasião de Filipenses capítulo 2, irmãos, Paulo tinha tanto interesse por aquela igreja, que o desejo dele era como aqui, de poder ir e saber como os irmãos estavam. Mas Paulo teve que dizer, olha, eu não posso ir, mas eu quero mandar Timóteo. Timóteo, vá lá para saber como os irmãos estão. Como é que eles estão passando. Interesse. Não apenas como servo de servir a Deus, mas também eu creio que esse princípio também é muito importante para nós como salvos em Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos na igreja. Será que nós temos interesse no outro? De ver ele bem em Cristo? De ver ele crescendo espiritualmente?
de ver ele realmente comungando com as coisas espirituais da palavra do Senhor, ou nós vivemos na igreja como aquele, não, ó, tem o pastor aí, tem o diácono, ele que cuide. E não é assim. Pelo contrário, eu vou apenas ler para vocês. Diz aqui a palavra do Senhor em Filipenses. Dê uma olhada em Filipenses, que eu falei para vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 19, diz assim, Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que me sinta animado também, tendo conhecimento de vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é próprio, seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho justamente com quem? Comigo, aliás, como filho ao Pai. Está vendo aí o interesse do apóstolo Paulo? Não podia ir, mas estava enviando alguém para que pudesse cuidar daquelas pessoas. É assim, amados irmãos. Está esperando Cristo? Cuide do seu pastor, cuide dos seus diáconos, cuide da sua igreja. Pergunte como ele vai, como ele está. O que ele precisa. E se coloque à disposição, como aqui embaixo nós encontramos um homem chamado Epafrodito, que chegou às portas da morte, de tanto servir a Deus. Aqui, nesse mesmo texto aí. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Versículo 28 diz assim: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor como toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, nós sabemos que Cristo vai voltar. O livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz claramente, não só esses livros, mas todas as escrituras. Mas enquanto Cristo não volta, sirva a Ele. Tenha interesse pelos outros. Procure saber como eles estão, procure ajudá-los naquilo que é possível para vocês, para nós, para aqueles que estão necessitados. Ainda dentro do contexto de 1 Tessalonicenses, quanto à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 3 também trata dessa prática. Quando diz aqui, capítulo 3, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, Paulo, mais uma vez, em uma de suas orações, ele menciona essa questão da volta de Cristo e o que nós devemos fazer enquanto Cristo não volta. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 11, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, aonde? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas não tem aqui, enquanto nós esperamos a volta de Cristo? Irmãos, a doutrina precisa andar junto com a prática. O que adianta saber que Cristo vai voltar, e nós temos essa convicção, e se nós não vivemos na convicção e na certeza de que Ele vai voltar, o que adianta? Se eu tenho conhecimento dessa verdade, muito mais eu tenho conhecimento da prática dessa verdade. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Versículo 14 diz que Ele nos constrangeu. Mas versículo 15 de 2 Coríntios diz assim: E Ele morreu por todos para que todos não vivam para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Tem a doutrina da morte, mas tem a prática, viver. E é isso que Paulo está mencionando aqui. Olha, nós precisamos de ver, e eu poderia mencionar, como diz aqui a palavra do Senhor, primeiro, crescimento espiritual. Há muitos crentes que não crescem espiritualmente.
E muitos deles têm 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas ainda é aplicado na vida dele o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Paulo dizendo, não posso falar a vocês como espirituais, porque vejo que são carnais, meninos. Estão dentro de Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pelo tempo decorrido deveriam ser mestres, mas são necessitados de que alguém vos ensine quais os princípios elementares da palavra de Deus, dos oráculos de Deus. Por quê? Porque não tem as faculdades exercitadas. Tiago capítulo 1, versículo 22 em diante. São apenas ouvintes da palavra e não praticantes. Tem 30, 40 anos, mas não tem crescimento. Mas estão esperando Cristo. Sabe que Cristo vai voltar, mas não crescem. Não crescem no Senhor. Tem convicção da volta? Tem, mas Paulo está dizendo aqui, olha, vocês devem crescer. E crescer em quê? Ele cita as coisas aqui. Crescer no amor. Crescer, versículo 13, eu vou colocar aqui, em santidade. Viver uma vida na presença do nosso Deus, porque nós temos certeza que Ele vai voltar. Primeiro João capítulo 3 é um texto muito forte, eu sempre digo isso na nossa igreja. Capítulo 2 é muito mais forte ainda, começando com o versículo 3, né? Porque naquele texto lá ele fala muito bem claro, né, para nós, se nós o conhecemos e não guardamos a sua palavra, ele diz que nós somos mentirosos. 1 João capítulo 3, versículo 11, essa é a mensagem que eu vi desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Não com o amor de Caim, que matou seu irmão. Versículo 18, ele diz, olha, devemos amar de verdade, de fato, não apenas de línguas. Capítulo 4 de 1 João, versículo 20. Se nós amamos a Deus, ou se dissermos que amamos a Deus e odiamos nossos irmãos, como podemos amar a Deus a quem nós não vimos? E o irmão que vê, nós não amamos? Paulo está dizendo, olha, Cristo vai voltar. Nós iremos para a sua presença, mas enquanto Ele não volta, cresçam no amor, na santidade, atributo de Deus. Deus é santo. E Ele espera que cada um de nós também tenhamos uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2 trata dessas coisas. Inclusive tem um texto mais tarde que eu quero tratar, se der tempo, que é o texto do capítulo 1 João capítulo 3, que se nós estamos esperando realmente Cristo, Ele está dizendo, então se purifiquem. Quer aguardar Cristo? Então tenha santidade. E tudo isso é desenvolvimento espiritual que nós devemos ter enquanto Cristo não volta. Mas são coisas que nós não colocamos em prática, por isso que nós crescemos dentro da igreja, vivemos como se fosse crente, chegamos adultos, casamos e passamos todos aqueles males para os nossos filhos. Estou falando de um modo geral, porque eu sei que tem muitos pais aqui dentro que, claro, que trabalham com os filhos. E os filhos crescem da igreja e quando chega 18 anos, cai fora. Não quer saber do evangelho. Por quê? Porque não teve um pai sacerdote, não teve uma mãe Eunice, uma avó Lloyd. E caem fora do evangelho. Conheço muitos filhos de pastores, não é pouco não, que não querem saber do evangelho. Conheço muitos, não é pouco. E para tristeza conheço alguns que até se desviaram da própria, vou falar, personalidade, né? Nasceu de um jeito, depois mudou para outro. Conheço vários. Vários mesmo. Recentemente tive um em Recife. Esse Paulo, tu conhece a história do meu filho? Conheço sim, a história do seu filho. Simplesmente porque não houve uma base sólida como deveria ter. Mas aqui ele está dizendo, olha, enquanto Cristo não vem, enquanto nós não iremos para a presença dele, então demonstra esse amor, viva em santidade até Ele voltar, para que quando Ele voltar, vocês tenham uma vida o quê? Isenta de culpa. De culpa.
Gosto muito do texto de Filipenses capítulo 2 e o versículo 15, quando nesse texto aqui de Filipenses 2, versículo 15, ele cita algo importante para nós, irmãos. Capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, a palavra do Senhor. Primeiro versículo 12, quando ele diz assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, agora, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E a palavra desenvolver aqui é a palavra para trabalho. Trabalhar. Os crentes não trabalham a vida. Os crentes não têm meta. Que é um assunto que eu poderia tratar também, a questão de propósito. Qual o propósito do crente? Qual o seu propósito estar aqui hoje? Somente fugir do carnaval? Eu creio que não. Eu creio que os irmãos estão aqui por ter um propósito maior. E eu não tenho dúvida que é o propósito de poder aprender e glorificar e honrar o nosso Deus. Amém? Mas aqui está dizendo que nós devemos desenvolver, ou seja, trabalhar a nossa vida. Irmãos, entrando um ano, saindo um ano, e muitos continuam do mesmo jeito. Mas quando você tem uma meta, tem um foco, tem um propósito, a cada ano a sua vida deve melhorar. E aqui no versículo 15, veja o que ele diz, quase usando o mesmo o teor lá de Gênesis. Versículo 15 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim, olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro aonde? No mundo. Eu disse isso recentemente numa das minhas meditações. E disse também lá na igreja. Inaldo conhece alguns cunhados. Eu estou no Marco Zero de Recife, um barco aproximadamente nesse tamanho aqui, vermelho, não sei porque era vermelho, mas vermelho e está lá no cais, assim, né? E muita gente botando coisa dentro, e eu fiquei curioso, eu me aproximei com o Jussara, e eu disse, vocês vão pescar onde? Ele disse, nós vamos pescar na costa da África. Eu digo, na costa da África, nesse barco? Sim, nesse barco. E eu digo, e aí, como é que vocês vão? Perguntando para eles. Ele disse, não, nós temos a bússola, aqui, dentro do barco. Nada de extraordinário, coisas eletrônicas, não. Era um barco normal, simples. Nós temos a bússola e a gente sabe. E eu digo, e se a bússola coisar? Ele disse, nós temos as estrelas. E se tiver um dia chuvoso? Isso eu não perguntei não, estou só aqui floreando, porque ele me disse uma coisa, né? Nós temos 2 faróis. Nós temos de Olinda e nós temos de Mãe Luísa em Natal. E se a gente olhar para os dois, a gente chega aqui no porto, aqui. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Eu vou usar o termo a volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, sejam filhos sinceros, firme, e seja luz para outros. Onde a pessoa vai olhar para você e vai dizer, eu vou seguir esse cara. Eu vou seguir esse cara, porque se eu seguir esse cara, eu vou me dar com Jesus Cristo. Farol, você já pensou? E é interessante que ele usa, vocês sabem, né? A palavra aqui corrupto é escoliose, nos originais. Uma escoliose é desvio de vértebra. Quando a gente está para o campo espiritual, é desvio de padrão. É isso que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo em um desvio de padrão, mas nós que somos o quê? Farol como farol de um carro, ou de um luzeiro, ou de uma candeia, ou de uma luz como essa. As pessoas podem olhar e dizer, eu vou segui-lo porque eu vou me dar com Jesus Cristo. O que aqui Paulo diz em Romanos? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Se nós nos tornarmos, irmãos, uma luz nesse mundo corrupto, as pessoas podem encontrar Cristo. E enquanto Cristo não volta, seja esse farol, seja essa luz. Mateus capítulo 5 trata disso. Vós sois o sal e a luz deste mundo, e ninguém é luz para colocar debaixo de um alqueire ou num velador, mas num velador que alumia tudo. Ele diz, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam, saibam, oração de João, capítulo 17, quem é Jesus Cristo. Agora, voltando para nós queremos dizer. Então, enquanto Cristo não volta, nós devemos viver desse jeito. Ainda em Tessalonicenses, não apenas no capítulo 3, mas também em capítulo 4, a gente vai ver uma outra coisa importante, quando ele diz aqui, irmãos, o texto que pastor Pedro leu,
que é um texto clássico, né, quando a gente fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui está a primeira fase dela, né? No capítulo 4, a coisa que eu quero mostrar aqui é essa, está no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerem como os demais que não têm essa, o quê? Esperança. O que eu quero mostrar é que de maneira nenhuma nós devemos ser ignorantes concernente a respeito dessa proeminência da volta de Cristo, irmãos. Nós não podemos. Eu sei que os nossos pastores ensinam em suas igrejas, mas muito mais você deve se apropriar, não apenas do ensino, mas na prática desse ensino, entendendo o quê? Entendendo que nós não podemos ficar ignorantes acerca dessa verdade. Por quê? Porque a volta de Cristo, mais tarde, eu acredito que não vai dar tempo, a volta de Cristo, irmãos, deixa eu citar para vocês, eu acho que está lá no meu terceiro ponto. É a base, é a chave das Escrituras. Se não fosse a volta de Cristo, o que seria de nós? A volta de Cristo é a base para muitas profecias e promessas que foram dadas no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Então a volta de Cristo é a chave. Prova tanto que no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20, ele fala sobre a volta de Cristo. Maranata, Senhor, volta logo. Está lá. E no final a gente lê o texto. Então, quando nós lemos o texto de 1 Tessalonicenses acerca dessa verdade que é dito aqui, nós podemos entender claramente que não podemos ficar ignorantes acerca desta verdade. Não só dessa doutrina, como qualquer outra doutrina. Todo crente, irmãos, ele é apto para entender as Escrituras. Ontem eu estava conversando com o meu genro, o primeiro genro. E eu estava dizendo para ele, rapaz, eu achei uma coisa lendo que eu não tinha visto ainda, né? Deixa eu dizer para vocês, quando vocês lerem o livro de 2 Crônicas, vocês vão se deter com a história dos reis. E ali é uma sucessão de muitos reis, né? E depois tem Uzias, como por exemplo, Uzias que está lá no capítulo 26 de 2 Crônicas, ele não aparece no primeiro livro com o nome de Uzias, ele não aparece. E ontem foi que eu vim perceber. E amanhã eu estou fazendo 45 anos de evangelho. Amanhã, dia 27 de fevereiro, às 9 horas da manhã, eu conheci Jesus Cristo como meio de salvação. Há 45 anos. E ontem eu digo, mas rapaz, esse rapaz aqui é Uzias. Que ele não aparece. Assim como também mais tarde, você vai ter Josias, Manassés, Josias, Amon, e ali os filhos. E quando você lê Jeremias, ele vai aparecer lá, mas não aparece com os mesmos nomes. O que eu quero dizer com isso é que, irmão, basta o tempo da nossa ignorância. Nós precisamos conhecer as Escrituras, por quê? Porque a Bíblia diz claramente, o Senhor Jesus disse que quando eu for, vos enviarei o Consolador, e este vos ensinará todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, começando com o versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele vai discorrer até o versículo 16, dizendo que o homem não pode conhecer as coisas de Deus, a não ser através do Espírito Santo de Deus. Eles, o homem conhece seu próprio Espírito, pode lhe ensinar. Mas as coisas de Deus só através do Espírito Santo de Deus, que é um ponto que eu tenho mostrado aqui, mas não vai dar tempo. O que eu quero mostrar é que naquele mesmo texto, a Bíblia vai dizer claramente que nós temos a mente de Cristo, que está no versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 2. Estou dizendo isso por quê? Irmãos, por que nós somos tão ignorantes concernente aos ensinos da palavra do Senhor? É porque nós não sabemos? Não. É porque nós não nos submetemos como verdadeiros filhos de Deus, esperando a Ele, se submetendo ao Espírito Santo para aprender da sua palavra. Salmo 119. Bem-aventurados que seguem, felizes, ou muito mais felizes são aqueles que guardam. Versículo 4, essas coisas eu vos escrevi para que sigais à risca.
Como o jovem pode guardar puro seu coração? Observando os princípios. Lá no versículo 165 de Salmo 119, a Bíblia diz que não há tropeço para aqueles que guardam a sua palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus, para ninguém ficar com raiva. Então, quando nós olhamos para o texto das Escrituras, e foi lido pelo pastor Pedro, acabei de ler, há muitos crentes ignorantes acerca da volta de Cristo, não apenas da volta de Cristo, mas dos princípios para que ele possa esperar essa volta de Cristo, pelo fato dele não se deter nos ensinos da palavra. Simplesmente por esse fato. E deixe-me... Fui longe demais já. Capítulo 5, versículo 1 a versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Enquanto Cristo não volta, olha o que a Bíblia diz aí, amados irmãos. Capítulo 5, aí, de 1 Tessalonicenses, versículo 1 a 3, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. O que eu quero dizer com isso aqui? O que eu quero mostrar para vocês com isto aqui é uma coisa. É que a vinda de Cristo é o quê? Certa. Ele vem. Não importa o que vai acontecer. A Bíblia está dizendo aqui que ele vai voltar. E ele vai voltar como? Repentinamente. Então o que é que eu devo fazer enquanto Cristo não volta? Que é um dos pontos que eu tenho lá embaixo. Vigiar. Se você soubesse o dia que o ladrão viria à sua casa, você faria o quê? Uma .40, uma faca, uma no dente e duas aqui de lado, e ficava atento. Na hora que ele entrar aqui, a gente pega ele. A gente não vive assim. A gente sabe que Cristo vai voltar, mas não vivemos nessa expectativa. Ele vai voltar, então eu vou viver como um crente, como um filho, como obediente, como um servo, como aquele que ama, como aquele que está pronto a ajudar aqueles que estão na igreja, como aqueles que estão esperando a Cristo. Então eu vou me juntar a Ele e vou dizer, enquanto o Senhor não volta, eu vou lhe servir, eu vou amá-lo, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou viver como um verdadeiro filho de Deus. Vou terminar, irmãos. Vamos ficar só nesse nosso primeiro ponto. O ensino da igreja, de tudo que eu disse, o ensino da volta de Cristo é certo. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento fala sobre isso. Há uma proeminência muito grande. Há uma exaltação muito grande desse ensino. Mas enquanto Cristo não volta, pelo menos 3 coisas leve para casa, irmãos. Sirva a Deus. Viva em santidade. E se preocupe um pouco mais com os seus irmãos na igreja. Vamos orar. Nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio de nós estarmos aqui hoje. Abençoe os amados irmãos que tão carinhosamente estão atentos, ouvindo a Tua palavra. E eu sei que farão da mesma forma com os demais pregadores que aqui estarão. Sabemos que o Senhor vai voltar. Sabemos que um dia o Senhor vem para buscar a sua igreja. E enquanto o Senhor não volta, Senhor, faz da nossa vida o que bem o Senhor entender. E eu peço em relação a mim e a todos os meus irmãos que aqui chegaram hoje à noite, eu te peço isso em nome de Cristo. Amém.